olha, agora a gente vai voltar a falar sobre o projeto de anistia para os envolvidos no ato de 8 de janeiro em Brasília. Mais cedo, a gente entrevistou o deputado que é líder da oposição, o deputado Luciano Zucco. Agora, a gente vai repercutir esse assunto no mesmo tempo, o assunto com o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias. Muito obrigada. Já está aqui no estúdio de Brasília conosco. Bom, então é o seguinte, já que o senhor é do PT, é líder do PT, gostaria de entender, né, como é que o senhor recebeu a declaração da ministra Gleisi Hoffmann sobre a hipótese de debate de penas mais amenas, isso no âmbito do Congresso, para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e depois o que foi considerado uma nova postagem dela nas redes, que foi considerado como uma espécie de recuo, dizendo não, olha, essa questão de penas é uma questão que caberá ao Supremo Tribunal Federal. O que o senhor depreende desses movimentos? Boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Olha, deixa eu te falar. A Gleisi sempre foi muito firme, dizendo que é sem anistia. Esse pessoal que participou da trama golpista tem que ser julgado e condenado. Veja bem, eu quero explicar o que aconteceu no dia de ontem. Ontem, Bolsonaro sai do almoço dando uma declaração. Nós não queremos redução de penas. Nós queremos anistia ampla, geral e restrita. O que é que eu fiz como líder do PT? O que é que Gleisi e outros? Nós fomos trabalhar em cima disso. Porque, na verdade, Bolsonaro confessa que não está preocupado com os presos do 8 de janeiro. Porque qualquer redução de pena significa liberdade dessas pessoas. Ele está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado, o termo dele é anistia ampla, geral e restrita. O substitutivo, o projeto que está na Câmara, ele não fala de 8 de janeiro. A eleição de 2022 aconteceu no dia 29 de outubro. Então, pelo projeto, a anistia é a partir de 30 de outubro. Então, o que Bolsonaro quer é anistiar tudo. Aquela operação Punhal Verde e Amarelo, o plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes. Então, veja bem, ontem ele confessou que ele está preocupado ali com ele. O que é que a ministra Gleisi falou e que se criou um ruído, acho que de forma artificial? Que a gente não negocia a anistia, mas que o presidente Hugo Mota tem falado de redução de pena. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal fez uma coisa que nós aplaudimos. Acordo de não persecução penal, que era condenado até 4 anos de prisão, o Supremo disse, você pode ir para casa, desde que faça 3 coisas. Uma multa de R$5 mil. Se a pessoa não tiver dinheiro, não precisa pagar. Depois, 2 anos sem redes sociais. 3, um curso sobre democracia. Ofereceu para todo mundo. Quase metade dos condenados não aceitaram. Isso mostra que essa turma aí é uma turma muito radical. Não assinar um acordo como esse. Pois bem, só quem pode fazer uma revisão criminal acima de 4 anos é o próprio Supremo. Isso a gente sabe. O Poder Legislativo não tem o poder de revisar uma pena estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se o Supremo, depois de condenar, disser o seguinte, olha, em vez de 14 anos, nós vamos dar 9 anos, vamos dar 10 anos, a gente não tem nada contra. Porque qual é o foco? Com quem não pode haver revisão de pena? Com os comandantes do golpe, com Jair Bolsonaro, com os generais. A gente sabe que o julgamento vai começar agora. Então, eu acho que houve um grande ruído, porque o que a Gleisi quis dizer ontem era muito isso. Olha, talvez o Supremo possa fazer um acordo de redução de pena, mas nós não aceitamos que esse projeto, do jeito que está, seja votado na Câmara dos Deputados.
Deputado, hoje também a gente teve todo esse movimento do PL dizendo que conseguiu a maioria dos 513 deputados e deputadas pela urgência do projeto da anistia para que ele seja colocado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Uma coisa é a urgência, outra coisa é o mérito, todos nós aqui sabemos. Agora, um dos pontos que me chamou a atenção na entrevista do deputado Sóstenes Cavalcante, ele dizer que, independentemente de terem filiados a partidos que têm assento no Ministério, MDB, PSD, União Brasil, a gente sabe que esses partidos têm divisões. Tem pessoas que estão sempre contra o PT, a despeito de terem cadeira na esplanada. Mas ele mencionou pessoas de partidos da esquerda que também votaram pela urgência da anistia. O senhor defende que haja algum tipo de identificação desses deputados e que se cobre desses deputados por que assinaram essa urgência? Olha, primeiro eu vejo o seguinte, o PL não quer se dar por derrotado. Então ele quer dizer para a militância dele, olha, nós estamos avançando. Na verdade, conseguir assinaturas para um requerimento de urgência não significa muita coisa. Yuri, você sabe quantos projetos tem requerimento de urgência já aprovados, ou seja, tem maioria para requerimento de urgência na Câmara? 2.209 projetos com requerimento de urgência. Eles estão querendo vender uma ideia que com o requerimento de urgência é obrigatório o presidente da Câmara pautar. Não é. Quem pauta é o presidente da Câmara. Hugo Mota, quando começou os trabalhos legislativos, disse o seguinte, olha, a partir de agora nós só vamos pautar requerimento de urgência quando tiver consenso. Então, eu, sinceramente, acho que isso não significa muita coisa. Agora, veja bem, eu acho que os deputados têm que se definir. Quem diz que é da base do governo, num momento como esse, tem que decidir se é governo ou se é oposição. Porque esse não é um projeto razoável. Veja, nós estamos falando de um projeto que fala em anistia para quem ainda não foi julgado. Bolsonaro nem foi julgado. Não começou o julgamento. Esse projeto que está lá não é sobre 8 de janeiro. Volto a dizer porque é muito importante. O prazo é 30 de outubro, então pega tudo. Toda aquela trama golpista, a minuta do golpe, a articulação com os comandantes militares, a execução do plano Operação Punhal Verde e Amarelo. Então, se a pessoa assina um projeto como esse, veja bem, houve uma eleição, o presidente que perdeu a eleição tentou assassinar o presidente que ganhou. Então, como é que alguém da base do governo pode assinar um projeto em que tinha uma intenção de matar o Lula, de matar o Alexandre de Moraes? Olha, as pessoas vão ficar surpreendidas nesse julgamento, porque quando estão me escutando, será que isso é verdade? Será que não é exagero? Gente, eles pegaram tudo. A investigação da Polícia Federal pega todos os diálogos. Nesse plano para assassinar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin, eles falavam no aplicativo chamado Signal, tá tudo lá. Aí foram monitorados os agentes, os kits pretos, que foram até o prédio do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Eles iam assassinar o Alexandre de Moraes. Tem antenas dos celulares que controlam o deslocamento de todos eles. Então, é muita prova. Até onde eu acho que o Brasil vai ficar assustado? Como é que nós tivemos o ex-presidente que participa de uma trama sórdida como essa? Uhum. Imaginem, espectadores, perdeu a eleição, não aceitou o resultado, tomado pelo ódio e por rancor, monta uma operação, pagou aos kits pretos, quem pagou foi o general Braga Neto. Ele perde a eleição no dia 29 de outubro. Sabe qual foi o primeiro dia em que eles começaram essa trama da operação de assassinato? Dia 9 de novembro.
O general Mário Fernandes, que está preso, que trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência da República, imprime de uma impressora do Palácio do Planalto 9 cópias da Operação Punhal Verde e Amarelo. Ele sai de lá, Deputado. vai no Palácio da Alvorada para uma reunião com o próprio Bolsonaro. E aí tem a cronologia. Dia 12, o Braga Neto, que foi candidato a vice, se reúne com os kits pretos. Eu acho que o povo brasileiro vai ficar assustado com essas revelações. E isso tudo, então, está presente na denúncia, né? E vai ser julgado a partir de agora, inclusive. Deputado, líder, né? Sobre o projeto da anistia. Então, o senhor falou o seguinte, olha, vocês têm que prestar atenção que o projeto não é só para anistiar 8 de janeiro, não. É para anistiar desde o início ali da trama golpista, né? De outubro. O senhor coloca essa informação sobre o que prevê, de fato, o projeto. Porque até falando publicamente, não é muito a ideia que é vendida, né? Mas, de toda maneira, minha pergunta é, seria possível, seria razoável, na sua avaliação, trabalhar nesse texto, então, focado numa anistia para pessoas envolvidas, condenadas ou presas, especificamente no 8 de janeiro? Porque um projeto serve para isso, um projeto serve para ser trabalhado também. O senhor vê essa possibilidade? Não, primeiro eu quero falar aqui da má-fé deles. Porque eu quero voltar ao tema. Eles só pensam no Bolsonaro. O Bolsonaro só pensa nele. Essa frase dele do dia de ontem é muito reveladora. Ele não quer saber de redução de pena. Você sabe que, por exemplo, um preso que está condenado a 14 anos, ele, na verdade, só cumpre 1/6 da pena. Quem foi condenado a 14 anos está saindo agora em maio. Então, veja, o acordo de não persecução penal mandou muita gente para casa. Então não é anistia. Por quê? Porque foram cometidos crimes. Vários crimes ali. Agora, a maior parte está em casa. Já está em casa. Então, eu quero dizer isso. Não tem sentido a Câmara votar uma anistia. Não tem menor sentido. Por isso que o presidente Hugo, foi a declaração da presidente Gleisi que deu ruído, quando fala desse acordo de não persecução penal, porque a gente aplaude. Manda para casa, tá lá os crimes com a condenação menor. Diminuir ou não é uma decisão do Supremo. Agora, é escandaloso. A Câmara, veja bem, eu acho que os deputados tinham que ter um pouco de até vergonha. O julgamento está por começar. Querer anistiar antes de haver um julgamento, eles estão preocupados, porque eles sabem que a condenação é impossível Bolsonaro não ser condenado e preso. São tantas provas. Eu digo a você, telespectador, eu li tudo. Eu fiquei abismado, porque as pessoas... É difícil de entender como alguém elabora e participa e põe em execução um plano tão tenebroso. Eu acho que eles estão, o desespero deles, é que eles não querem nem que haja um julgamento. Porque o julgamento supremo vai ser transmitido pela televisão. Vocês aqui vão transmitir, todo mundo vai transmitir, vai ser uma novela. Pois é, deputado. Vai lá a testemunha, Deputado, então... vai ter o depoimento de cada um. Então, essa coisa, que é uma coisa muito pesada desse plano, vai ser revelado à população brasileira. Eu acho que o desgaste... Tem razão, deputado, que tem razão no sentido de que as pessoas estão se informando, a gente transmitiu o aceite da denúncia aqui, e certamente quando houver o julgamento do mérito propriamente dito, toda a cobertura da imprensa, isso vai ficar para cada um poder tirar suas conclusões. Mas eu queria abordar um aspecto político que é importante, que a gente ouviu aqui mais cedo o líder da oposição, o deputado Zucco, seu colega de Câmara, que disse que considera que o presidente Hugo Motta, presidente da Casa Hugo Motta, está confortável para pautar o projeto da anistia em plenário diante desta adesão que eles disseram hoje ter de mais da metade dos integrantes da Câmara. Como que o senhor vê a situação de Hugo Motta neste momento? O senhor
avalia que ele está confortável para pautar ou ele está confortável para não pautar o PL da anistia, pelo menos enquanto não houver ali esgotar a lista desses que foram flagrados lá no dia 8 de janeiro, deputado? Olha, eu estou convencido que o Hugo Mota não vai pautar. Ele já falou sobre isso. O Zuco deu essa declaração, o líder do PL, sócio, deu uma declaração hoje mais agressiva, cobrando do Hugo Mota. O Hugo Mota já falou, na verdade, disse claramente que não quer colocar o país numa crise institucional. E a alternativa que ele deu foi de discutir com os poderes essa coisa de revisão das penas, que eu volto a repetir, não pode ser feita pelo Poder Legislativo. Só o Supremo pode fazer. Agora, ele não vai pautar, eu digo aqui sem medo de errar, Yuri, Débora. O Hugo não vai pautar esse requerimento de urgência. Até porque quem faz a pauta é ele. Essa história de ter 257, já falei aqui, são 2.200 projetos que têm assinaturas suficientes para requerimento de urgência. E o argumento dele é um argumento muito razoável. Veja, o PL está numa situação que eu até entendo. Eles estão desesperados com esse julgamento. Agora, eles não podem chamar a casa, o Poder Legislativo, para a maior crise institucional dos últimos anos. Porque imagina o que é botar para votar isso. A crise com o Supremo. É uma crise muito séria. Porque o Supremo está fazendo um julgamento independente. Antes de começar o julgamento, a Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocar para pautar um projeto que praticamente obstrui o julgamento. Você sabe que um dos motivos, talvez o maior motivo de prisões preventivas, é quando alguém quer atrapalhar uma investigação. Qualquer cidadão, se tiver uma investigação, quiser atrapalhar, pode ser preso. Nesse caso, não é uma investigação, é um julgamento. É claro que os parlamentares têm suas prerrogativas, mas eu digo, essa atitude de tentar votar um projeto, pautar e votar um projeto, para atrapalhar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, é algo muito sério, não é algo simples. Então, eu digo para vocês aqui que estão assistindo a CNN, a chance do Hugo Mota pautar esse projeto na volta dos nossos trabalhos legislativos é zero. Digo isso e reafirmo. Estão jogando para a plateia. Deputado, em 2 minutinhos aqui, se a gente conseguir, para dar tempo da gente fazer a última pergunta, eu gostaria de saber o seguinte. Bom, líder do PL na Câmara diz que já tem mais de 257 assinaturas para o requerimento de urgência, mas enfim, se vai pautar, se não vai pautar, o fato é, as assinaturas, segundo ele, estão lá. Minha pergunta objetiva para o senhor, considerando, se for verdade o que ele diz, de que há assinaturas ali de pessoas do campo da esquerda, de pessoas da base do governo, o senhor acha que deveria ter algum tipo de consequência para quem colocou o nome ali? 2 minutos. Olha, do campo da esquerda, teve uma assinatura do PSB, que foi um deputado do Espírito Santo, Paulo Fuleto. Mas o fato é o seguinte, eu defendo a tese que os deputados têm que se decidir. Eu não acho justo um deputado fazer parte do governo e na hora boa de anunciar projetos do governo, ele anuncia e na hora de assinar um projeto como esse, dessa gravidade, ele fica contra o governo. Então, eu acho que é um momento meio de definição, né? Cada deputado vai ter que decidir se quer ficar aqui com o governo ou se assinar esse projeto, se ele quer embarcar na oposição. Mas aí via consciência, sem nenhum tipo de retaliação, digamos assim. Não, eu não acho isso, eu não sei o que o governo vai fazer, mas eu acho, sinceramente, se a pessoa assina um PL desse para anistiar Bolsonaro, que tentou matar o Lula, na minha avaliação, como líder do PT, eu estou na Casa Legislativa. Essa pessoa devia sair do governo. Eu entendo que em cada partido desse
do centro, e a gente sabe o nome de cada um. Tem deputados que já não votam com a gente, que são bolsonaristas. A gente sabe. Mas tem outros que não são. E que estão ali. E que participam do governo. Eu acho, sinceramente, que acaba sendo um oportunismo muito grande. E acho que essas pessoas, pela consciência, mas também o governo, tem que avaliar. Como é que uma pessoa dessa pode ser tratada como base aliada? Como é que uma pessoa dessa quer ganhar os louros pelas ações do governo no Estado? Aí é muito fácil, né, gente? Eu sempre tive um lado na vida. E essas pessoas têm que aprender que tem que ter um lado nesse momento. Não dá para acender uma vela para um e outra para outro. Não dá nesse momento. Então eu acho, sinceramente, que vai ser um momento muito importante. Porque é um momento de definição, da gente ver quem é quem está disposto a ajudar o governo ou quem quer colocar o país numa aventura, numa brutal crise institucional. Nós conversamos aqui com o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, deputado pelo estado do Rio de Janeiro, que esteve no nosso estúdio em Brasília. Agradeço, deputado, desejo um bom fim de semana e obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado, Yuri. Obrigado, Débora.